Bom dia, irmãos, bom dia. São pontualmente 3 horas e 37 minutos da manhã. Início, de um novo dia. Irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. Lá em Ezequiel, capítulo 37, versículo 2 e 3. A palavra de Deus nos diz assim: em uma visão, Deus levou o profeta Ezequiel para um vale cheio de ossos humanos. Os ossos tinham estado lá há muito tempo e estavam muito secos. Deus perguntou a Ezequiel se os ossos poderiam voltar a ter vida, mas Ezequiel não sabia a resposta. Irmãos, a visão do Vale dos Ossos Secos mostra que não há nenhuma situação que Deus, né, que Deus pode transformar, né? Não há nenhuma situação, nem mesmo a morte é mais poderosa que Deus, porque Deus tem todo o poder acima da morte, né? E o Vale dos Ossos Secos é uma mensagem de esperança, né? Porque quando Deus levou o profeta Ezequiel a esse vale, né? Não tinha vida, não tinha a mesma coisa de você ir a um cemitério. Você chega a um cemitério, você não encontra vida num cemitério. Ali no cemitério você não encontra mais esperança, você não encontra, ali ceifou, né? Ali todo o sonho da pessoa, todo o sonho, todo o egoísmo, toda a prepotência, toda a arrogância, ali se foi, ali se acabou, né? Ali se foi o carro novo dele, ali se foi o egoísmo, ali se foi a falta de fé, foi tudo ali. Ali se foi, né? O dinheiro que ele tinha, a falta de amor para com Deus que ele tinha, ali se foi tudo, né? Ali se foi naquele vale dos ossos secos, né? Lá em Ezequiel 37, capítulo 37, versículo 4 e 6, nos diz assim: então, por ordem de Deus, Ezequiel profetizou sobre os ossos secos, dizendo que iriam receber vida nova. Nesse momento, os ossos se mexeram, esqueletos se juntaram e surgiram tendões, músculos e pele sobre eles. Irmãos, é o poder de Deus. É o poder da palavra de Deus. É o poder de profetizarmos sobre algo e sobre algumas coisas, né? Quando nós profetizamos e o Senhor está no negócio, a coisa flui, a coisa cria vida. Perdão. Assim como foi aqueles vales de ossos secos, né? Ali não tinha mais nada, ali acabou-se a esperança, ali acabou-se tudo, né? E Ezequiel chegou ali, Deus colocou ele ali e mostrou para ele: Ezequiel, o que você está vendo? Estou vendo, Senhor, um monte de ossos secos, sem vidas, né? E com a provisão de Deus, né? Com a provisão de Deus, Deus falou para ele: profetiza, Ezequiel, sobre esse monte de ossos secos. E Ezequiel profetizou, e aqueles ossos começaram a ter vidas, né? Os esqueletos foram se formando, né? E aqueles corpos, né, foram se formando, né? E houve vidas ali naqueles ossos. Houve uma esperança. É assim a palavra de Deus, né? Lá em Ezequiel capítulo 37, versículo 9 e 10, nos diz assim: mas os corpos ainda não estavam vivos. Então Deus mandou Ezequiel profetizar outra vez, chamando o espírito de vida para entrar dentro dos corpos. Ezequiel 37, capítulo 9. Assim os corpos ficaram vivos, se puseram de pés e se tornaram em um grande exército, né? Irmãos, é assim que Deus trabalha na minha e na tua vida, né? Porque naquele momento, né, Ezequiel, ele chegou naquele vale, Deus levou ele naquele vale de ossos secos, né? E ali não tinha vida, ali não tinha esperança.
Então Deus quer falar para mim e para você nessa madrugada que há esperança sim, que há esperança na sua vida, que há esperança em cima de seus problemas, que Deus é a solução de todas as coisas. Se há doença, a Ele, que é o Salvador, que é o restaurador, né? E o significado desses óleos, de vale dos ossos secos, o significado disso é que Deus é a esperança de todas as coisas. É só nós profetizarmos com fé. É nós buscarmos Deus com fé para que nossas vidas, né, cresçam, para que nossos problemas acabam. Ah, mas nós vamos ter problema mais? Não, nós vamos ter problema todos os dias, todas as horas, glória a Deus, né? Nós vamos ter o problema. Porque se nós não tivéssemos problema, meu irmão, nós esqueceríamos até de Deus, infelizmente, né? Porque nós seres humanos, nós temos que ter motivado. Nós temos que ter uma motivação para viver todos os dias, né? E Deus explicou a Ezequiel que a visão dos ossos secos representava a restauração de Israel. No tempo em que Israel recebeu essa profecia, o povo judeu estava exilado no Império Babilônico e Jerusalém estava destruída, né? Não havia mais esperança, o povo se sentia morto, abandonado por Deus, sem futuro, né? É assim hoje, irmãos. Muitas das vezes a pessoa pensa que Deus o abandonou, que Deus não ama mais ele, né? Muitas das vezes a pessoa ela se encontra no deserto, né? No entanto, Deus prometeu que iria mudar a situação. Deus prometeu a Ezequiel que ia mudar a situação. Lá no capítulo 37, versículo 11 ao 14, o povo de Israel voltaria para sua terra e seria restaurado. Deus também iria encher seu povo com seu espírito, trazendo vidas e vida nova em abundância, né? É assim que Deus trabalha, irmãos. É assim que Deus quer para mim e para você. Deus quer que nós vivamos. Deus quer que nós continuamos a buscar, né? Continuamos a adorá-lo, né? Continuamos, né? A procurar Ele todos os dias, todos os momentos, né? Em oração, orar a Deus, uma ligação, ser fiel a Deus, né? Nós temos que ser fiel a Deus. Só que as coisas não acontecem para mim, para você, dentro de um minuto, dentro de um segundo, né? Por quê? Porque o ano para Deus, o dia para Deus pode ser 1 milhão de anos. O segundo para Deus pode ser 2 horas, o segundo para Deus pode ser 10 horas. Você entendeu? Então não é vontade, né? Minha não é vontade sua, né? Que as coisas acontecem. Não, as coisas têm que acontecer na hora e quando Deus quiser. Não é eu e nem é você, né? Que podemos mover as coisas, não. Nós temos que andar com Deus, falar com Deus, ser obediente a Deus, né? Para que a coisa vai tudo bem, para que as coisas fluem nas nossas vidas. Assim como ele fez naquele vale de ossos secos, né? Assim como ele fez naquele vale de ossos secos. Aquele povo, irmão, já estava descrente. Aquele povo não sabia, né? Mais que o que fazer, né? O que buscar. Ah, Deus nos abandonou aqui nessa terra. E Deus não abandona ninguém, irmãos. Deus não abandona ninguém. Deus está comigo, está com você todos os dias, todos os momentos, todos os segundos. Deus está conosco. Deus não abandona ninguém, né? Assim como Deus fez com Jonas, quando Jonas foi desobediente à sua palavra, né? Porque Deus falou: Jonas, vai em Nínive, né? Vai em Nínive, né? E fala para aquele povo, prega para aquele povo o arrependimento. Pega para aquele povo o arrependimento. E o que Jonas fez? Jonas se desviou de Deus, comprou uma passagem e foi para Tarsis, né? E foi para Tarsis. E Deus falou para Jonas, né? Para que Jonas, era para ele retornar, né? Era para ele retornar para o caminho que Deus mandou ele ir, né? E Jonas
comprou aquela passagem, foi para Tarsis, em desobediência com Deus. Mas Deus, irmãos, é um Deus que restaura, é um Deus que cura, é um Deus maravilhoso e poderoso, né? E fez Jonas retornar para o caminho que ele mandou, né? E nós, irmãos, todos os dias, nós temos que aceitar Jesus nas nossas vidas. Aceitar Jesus nas nossas vidas. A saber, com a tua boca confessar ao Senhor. Confessar, irmão. Confessar que você o ama. Confessar que você o quer, né? Confessar em teu coração, crês que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Porque aí tu serás salvos. Lá em Atos capítulo 16, 31, nos diz assim, ó. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. Irmãos, Atos capítulo 16, versículo 31, a palavra de Deus nos diz assim, ó. Para que nós cremos em Jesus, porque eu e minha família, tudo que está em volta de mim será salvo. Tudo. Deus não faz acepção. Eu e minha família será salvos. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, nos diz assim, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Irmãos, essa palavra de Deus nos declara que Jesus, o próprio Deus, está batendo na nossa porta. E se alguém ouvir a voz dele e abrir, ele vai entrar e ceiar. Ele vai entrar e sentar à nossa mesa para cear conosco. Olha que palavra, irmãos. Deus está pedindo para você. Deus está implorando para você para ele entrar na sua vida, para ele entrar na sua casa e para você dar liberdade para ele ceiar com você. Sentar na sua mesa. Imagina você, irmãos, o Todo-Poderoso, o maravilhoso, o majestoso, o Deus, cear comigo, com você, batendo a nossa porta, implorando para que nós para que nós abrir a nossa porta, para que ele entrar. Lá em João, capítulo 3:16, nos diz assim, ó, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Promessa de Deus, irmãos. Aqui é fácil. Aqui é fácil herdar a vida eterna. Por que é fácil? Porque é somente crer em Deus. É somente crer que Jesus veio ao mundo para nos salvar. É somente crer que Deus deu o único seu Filho para morrer, para sofrer, como um homem, para nos livrar, para nos dar vida e vida em abundância. Lá em Atos capítulo 2, versículo 38, nos diz assim, ó, glória a Deus. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Lá em 1 João capítulo 1, 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmão, quando nós pecarmos, porque, irmãos, nós somos de carne, nós pecamos todos os dias. Nós pecamos todas as horas, nós pecamos todos os momentos. Mas a partir da hora, a partir do momento
que você põe os seus joelhos no chão, que você chega ao pé do Pai e pede perdão, Ele é fiel e justo para lhe perdoar. Mas só que você não esqueça de uma coisa, irmão. Você nunca esqueça que o pecado é que nem um cartão de crédito. Infelizmente. Deus te perdoa. Você está perdoado. Só que você não esqueça que Deus te perdoa. Mas tem o que o causou, né? O que aquele pecado causou, você vai pagar aqui na terra. Ah, mas Deus não me perdoou? Sim, irmão, Deus te perdoou, mas Deus tem caráter. Deus tem caráter. Ele perdoou no mundo espiritual, mas o que você fez aqui, você vai pagar. Porque aqui tem justiça dos homens. A justiça de Deus, você com a justiça de Deus, mas então Deus não me perdoa? Deus perdoa, irmãos. Deus perdoa nós. No mundo espiritual. Mas tem as consequências. Tem as consequências desse pecado. Por isso que nós temos que andar reto, nós temos que andar correto, nós temos que andar em santidade. Por quê? Deus nos perdoa. Só que Deus tem caráter. Deus não passa por cima do caráter dele. Você pecou, você fez mal para alguém, tá. Você foi perdoado. Senhor, me perdoa. Ele é fiel e justo. Aqui em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que ele é fiel e justo. Fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele nos purificar de toda injustiça. Fiel e justo. Só que tem uma coisa. Nós estamos aqui na terra. E se você causou mal para alguém, você vai pagar. Infelizmente. Por isso que nós temos que andar certo. Nós temos que andar correto. Nós temos que andar em retidão com Deus. Lá em Atos capítulo 14, versículo 12, nos diz assim, ó, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, irmãos, só quem nos vai salvar é Deus. Só quem que nos pode levar à salvação é a palavra de Deus. O caminho correto para andarmos com Deus. Esse vai nos levar à salvação. Esse vai nos levar a uma terra fértil, a uma terra que mana leite e mel. Esse Deus vai, a palavra de Deus, ela não vai nos levar por caminhos verdejantes. Esse vai nos levar ao encontro com Deus. Esse vai nos levar a ser escrito no livro da vida, a palavra de Deus. Porque todo aquele que tiver escrito no livro da vida, meus irmãos, ele vai chegar perante ao tribunal de Deus para ser julgado pelas boas obras e pelas más obras. Lá em João, capítulo 1, versículo 12, nos diz assim, ó, mas, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Irmãos, então, todo aquele que crê no nome de Deus é filho de Deus. Aqui João, capítulo 1, versículo 12, nos fala. E em João 14, versículo 6, nos diz assim, ó, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que Jesus nos disse, irmão. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmão, ninguém vai chegar na presença de Deus se não crer que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que Jesus hoje está à direita do Todo-Poderoso. Ninguém. Por isso que nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Orar, falar, pedir perdão a Deus todos os dias. Por quê? Obediência, irmãos. Obediência nos leva mais perto de Deus. Jesus, irmão, quando ele estava aqui na terra, Jesus, ele era filho de Deus. Jesus foi mandado por Deus. E Jesus
obedecia a Deus. Jesus, irmãos, era Deus aqui na terra. Jesus era Deus aqui na terra. Jesus tinha poder autorizado pelo Pai, pelo próprio Deus. Só que, irmãos, Jesus levantava de madrugada e orava. Jesus precisava orar. Ele não era Deus. Só que ele era submisso a Deus, irmãos. Jesus cumpria o que Deus falava. Jesus cumpria o que Deus ordenava. Jesus, irmãos, obedecia ao Pai. Ele levantava de madrugada, ele orava, ele obedecia. Ele esperou 30 anos para que começasse a cumprir na vida dele, né, todos aqueles projetos que Deus tinha para que ele fosse morto lá no Calvário. Quando ele chegou naquele casamento, que não tinha mais o vinho, que o vinho tinha que se acabado, ele fez aquele milagre, mano. Ele fez aquele milagre. Mas ele falou para a mãe dele que ainda não era a hora. E ele transformou aquele vinho em água. Só que, irmão, ele teve autorização do Pai. Porque ele era obediente. Então, nós temos que ser obedientes com nossos pais. Nós temos que ser obedientes com as nossas mães. Nós temos que ser obedientes às nossas autoridades. Nós temos que ser obedientes à nossa autoridade espiritual. Nós temos que andar com obediência à palavra de Deus. Porque não adianta nada, irmãos, você fazer uma coisa e pecar em outra. Irmãos, esse vírus, ele veio para separar o joio do trigo. Tem muitas pessoas hoje descrentes, irmãos. Tem muitas pessoas que não creem mais em Deus. Tem muitas pessoas que não andam mais nos caminhos de Deus. Tem muitas pessoas servindo ao diabo, infelizmente. Servindo ao diabo. Prostituindo. Maldizendo. Matando, roubando. Mas, irmãos, nós estamos aqui para cumprir o que o Pai determinou. Só que ele nos deu o livre-arbítrio, você faz o que você quiser. Mas as consequências desse seu pecado, ele vai vir. Ele vem. É um cartão, o pecado é um cartão de crédito. Ele vai vir a fatura. Por isso que nós temos que andar vigilante. Por isso que nós temos que andar correto com Deus. Por isso que nós temos que andar correto com as leis dos homens aqui na terra. Porque o que é firmado aqui, o que é falado aqui, é firmado lá no céu. Você pensa que esses deputados, você pensa que o presidente, você pensa que esses governadores, você pensa que esses vereadores, você pensa que todo esse pessoal, Deus autorizou eles a entrar lá dentro. Deus deixou eles entrar lá dentro. Só que Deus não mandou eles roubar. Deus não mandou eles fazer os povos perecer. Deus não mandou esse povo perecer, fazer esse povo, o povo perecer. E você acha que esse povo não vai pagar, irmão? Você acha que esse povo não vai prestar conta a Deus? Porque hoje, irmãos, hoje, se você analisar, não está diferente quando aquele povo estava preso lá no Egito, não. Quando aquele povo servia faraó lá no Egito, não está diferente, não. Não está diferente. Irmão, é imposto. Irmão, o povo, ele quer te tomar dinheiro de qualquer maneira. Hoje você vê o noticiário sobre aquele STF. O pessoal só quer vida boa. O pessoal só quer comer o do bom e do melhor. Como que existe, irmão,
o camarada tem que ter uma pessoa para colocar aquela capa preta no cara, ganha 12 mil por mês. O funcionário está errado? Não. É nossas leis. É nossas leis que está errada. Porque se legislam ao interesse próprio, não ao interesse do povo. Mas Deus não tem culpa sobre isso, irmão, não. Ele colocou a pessoa lá para ser honesta, para ser digna, para ser correta. E ali a pessoa se andou para os maus caminhos, trabalha para o mal, trabalha para o diabo, trabalha para Satanás. O certo hoje, irmão, está sendo errado. E o errado hoje está certo. Uma criança não pode trabalhar, amém. Mas essa criança, ela pode matar, ela pode roubar. Por quê? Você sabe por quê? Porque isso gera lucro para alguém. Isso gera lucro para a entidade. Isso gera lucro. Isso traz dinheiro. Alguém está ganhando. Alguém está ganhando para fazer aquela pessoa sofrer. Alguém está ganhando para, sabe, para prensar, para colocar o povo na prensa e prensar ele até sair a última gotinha de sangue, até quebrar todos os ossos. Infelizmente. E muitas pessoas estão com o olho cego. Não enxergam. Vai contra a palavra de Deus, vai contra o certo. E trabalha para o diabo, trabalha para Satanás, maldizendo, falando o que não viu, falando o que não vê, falando o que não sabe. Fulano falou, ciclano falou, chega, a coisa começa certa, termina errada. Por quê? Porque um monte de gente maldizentes, um monte de gente, sabe, pecando, blasfemando, e não estão aí com nada. Vale para mim a minha vida e a vida do próximo se dane. Mas disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem a mim, senão, e ninguém vem ao Pai, glória a Deus, perdão, não, aleluia. Ninguém, disse-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, senão, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém encontra Deus, irmãos, se não crê que Jesus é o Salvador, que Jesus que Jesus morreu naquela cruz do Calvário para salvar eu e você. Irmãos, medite nessa palavra. Medite nessas palavras, porque vai te trazer edificação para a minha e para a tua vida. Amém? Fica com Deus, que a grande mão poderosa do Senhor Jesus Cristo, que a mão poderosa do nosso Pai, nosso Deus, esteja sobre você, esteja sua família, que nenhum mal chegue à sua tenda, que você tenha vida e vida em abundância, que Deus te prospere os seus negócios, que Deus te prospere os seus sonhos, que Deus te prospere a sua vida. Mas ore a Deus, fale com Deus, busque a Deus, crê somente na palavra de Deus, crê que Jesus morreu para nos salvar, crê que Jesus foi naquela nuvem, né, e ele vai voltar, que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não deixe de acreditar na palavra de Deus e tenha um começo de dia maravilhoso. Bom dia.